Nós estamos aqui nesse culto, né? Privilégio de enviar os irmãos do Mercosul há quanto tempo atrás? Já dá um ano e pouquinho? 8 meses? Quantos anos? Quanto tempo atrás nós te enviamos? 2 anos. Já tem 2 anos, vocês estão lá? Misericórdia. 2 anos atrás, nós enviamos essa família aqui para os Estados Unidos. E eu queria compartilhar uma coisa, porque às vezes nós somos velhos de igreja, desculpa aqui o termo velhos de igreja, mas às vezes a gente está em igreja há muito tempo e a gente não tem ideia das coisas espirituais. E é importante a gente destacar isso aqui. Eu quero destacar isso, porque tanto no envio do Mercosul, quanto no envio de pessoas, quanto no envio que nós fizemos da família do Davi, quando a gente envia, quando a gente dá alguma coisa para Deus, nós temos o péssimo costume de ofertarmos para Deus daquilo que está sobrando, daquilo que talvez não vá fazer falta. E isso é péssimo, porque a palavra de Deus nos ensina que nós deveríamos ofertar para Deus daquilo que faz falta para a gente, daquilo que realmente tem valor. Esse cara faz falta para mim, muito. Mas foi ele que nós enviamos, porque a gente oferta aquilo que é o melhor que a gente pode ofertar para Deus. Seria tão mais fácil a gente pegasse uma família, sabe aquelas famílias tipo assim, que não faz falta, né? Com todo respeito, aqui não tem nenhuma família assim não, tá bom? Mas se pegasse uma família que não faz falta, vai para os Estados Unidos, vai ficar para lá, né? Seria muito mais fácil. Não, a gente oferta aquilo que faz falta, porque quando Davi e a Rebeca foram, nós gememos aqui, porque esses amados fizeram falta. Quando a gente manda um grupo para fazer missões, como a gente está mandando no Mercosul, eles fazem falta aqui, porque a gente está enviando aquilo que é nosso, aquilo que é parte da gente. E por isso faz falta. Então, é gostoso a gente enviar o que faz falta. Aquilo que a gente oferta para Deus é o que faz falta, porque senão não teria, sabe assim, não teria significado, não teria sentido ofertar para Deus. Então, Davi e Rebeca, como vocês fazem falta, mas como é bom vocês estarem lá, porque foi a nossa oferta, viu? E é muito bom ter vocês aqui, é muito bom ver vocês, e nós queremos orar, queremos realmente nos alegrarmos em Deus pela casa de vocês e por tudo que a gente sabe que Deus está fazendo ali. Vocês são parte dessa igreja ali. Ainda que nunca mais vocês voltem, eu espero que não, né? Espero que vocês voltem, mas ainda que nunca mais vocês voltem, vocês são parte da nossa igreja, naquele lugar e em qualquer outro lugar que vocês forem. Amém? Aleluia. Estenda a sua mão, queridos, vamos orar para esses amados. Obrigado a Deus pela igreja. Pai, porque igreja é isso. Igreja é a gente abençoar queridos que vão fazer missão de 2 semanas. Como, ó Deus, nós enviamos aqui agora o Geisa, Fabiano, Vitor, Rosalinda e esses jovens. Pai, igreja é poder ofertar uma família, como nós ofertamos a família do Davi, da Rebeca. E eles foram ali para estar trabalhando com a DCPI. Pai, só o Senhor sabe o tempo que eles vão ficar ali ou em qualquer outro lugar. Mas o gostoso de ser igreja, Pai, é a gente poder fazer isso, ainda de coração apertado, mas com coração alegre, porque é para o Teu reino. E quando é para o Teu reino, Pai, nós temos que dar o melhor. Nós temos que dar, ó Deus, aquilo que realmente traz saudade, aquilo que aperta o coração, porque é para o Senhor nós temos que dar o nosso melhor. Como Pai, temos que dar o melhor de nós mesmos para o Senhor. Nós cantamos um cântico aqui hoje, ó Deus, a respeito de dar o nosso tempo, ó Pai, de queremos que o Senhor seja todo o nosso pensamento, e é isso mesmo, nós queremos também dar de nós para o Senhor o melhor, não o que está sobrando, o que não faz falta. E é nessa alegria, Deus, de fazer isso, que nós temos o privilégio de ter o Davi e a Rebeca aqui com a gente, a sua casa, poder ouvir o Davi hoje, ó Deus. Quanto tempo que a gente não escuta o Davi ministrando aos nossos corações, e é muito gostoso a gente poder fazer isso juntos, estamos juntos aqui nessa noite. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale através dele aos nossos corações. É o que nós te pedimos, Pai amado, no nome de Jesus. Amém. Essa outra coisa que faz falta aqui para a gente, Marquinhos principalmente, a risadinha do Davi. Quando então ele está falando do Vasco, né, Marquinhos? A risadinha dele faz falta, continua a mesma. Mas vamos ficar sério. Deus te abençoe, querido. Amém. Rebeca. Então, rapidinho,
eu e os meninos, o Davi também, é com muita alegria que a gente está aqui passando no meu caso e deles, 6 semanas, e coração de gratidão por estar revendo todo mundo e matar a saudade, né? Quem já morou fora sabe que tem dia que aperta, e é muito bom estar aqui com vocês. Amém. Obrigado. Amém. Uma vez perguntaram para o meu sogro, Rubim, que morava em Portugal, você sente falta dos amigos morando em Portugal? Ele falou, rapaz, eu sinto falta até dos inimigos, é verdade. Que bom estar aqui. Não tem inimigo, viu? Não tem inimigo. Os vascaínos são adversários, mas não são inimigos. Até porque estão em divisão diferente, a gente não sabe o que eles jogam. Os flamenguistas, né? Tem algum flamenguista aqui? Quanto foi o jogo hoje? Não sei. Quanto foi o jogo do Flamengo hoje? Só para não perder o costume, viu, Marquinhos? Que bom, que bom. Que bom estar de volta. Tem gente aqui, tem gente para cá, acho que vou para trás, né? Que bom estar de volta. Bom estar de volta em casa. Assim como o César falou, a gente se sente em casa aqui, a gente está muito feliz de estar aqui, de poder abraçar, sentir o cheiro, o aperto, ver o sorriso, ver os irmãos. É uma alegria imensa. O Davizinho e o Felipe estão lá em cima. Acho que alguns de vocês já os viram, cresceram um pouquinho. O Felipe está com o penteado meio doido, o Davizinho tem a camisa do Fluminense. E estamos muito felizes. Até a sogra veio, está aqui também. E que bom, bom demais estar aqui. A gente esteve no Shopping Parque de manhã e foi uma bênção lá, o tempo lá com o pastor Alfredo, com os irmãos de lá. E agora vai ser bênção aqui também. Nós somos muito gratos a Deus por ter vocês fazendo missões conosco. Nós não saímos daqui porque nós nunca deixamos o Caraíba. Nós representamos o Caraíba lá em San Diego, lá na Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos, e cremos que fazemos missões juntos. Na medida que nós vamos, vocês oram, nós servimos, vocês apoiam, a igreja apoia a gente economicamente, a igreja ora, a gente recebe e-mails, mensagem no WhatsApp, mensagem no Facebook de ânimo. A gente, quando o Fluminense perde, eu recebo. Só quando o Fluminense perde, Marquinhos me escreve. Ele quase não me escreve ultimamente, por isso. Mas tem sido muito bom poder contar com vocês, pessoas que têm andado com a gente, pessoas que têm nos ouvido, nos aconselhado, pessoas que têm nos motivado, né? E a gente é muito feliz, muito agradecido por ter vocês em nossas vidas, amém? Então, assim como o César falou, nós não sentimos que nós saímos daqui. Nós sentimos que nós fomos enviados e somos parte daqui ainda, até vocês enviar de nós. A gente vai estar aqui, tá bom? Eu vou estar aqui até o dia 9 de julho, e vou para o Rio de Janeiro ver meus avós que estão lá, passo alguns dias e volto para San Diego dia 13, no dia 15 viajo de novo. Vou para as Filipinas, depois para a Indonésia. E a Rebeca fica aqui até agosto, né? até o final de julho aqui em Uberlândia. E vai estar entre Uberlândia e Tuiutaba alguns dias, mas vai estar vindo aqui mais do que eu. Que bom! E, falando em missões, Deus colocou uma palavra no nosso coração muito simples, uma passagem que vocês talvez já memorizaram, um assunto que nós já conversamos inúmeras vezes, mas que não deixa de ser importante, que não deixa de ser relevante para a igreja hoje. Eu estou com a boca seca, tem uma água aqui? Por favor. Obrigado, Márcio. E a gente quer falar um pouquinho do que Deus tem feito. Nós fomos para San Diego para poder servir no escritório global da DCPI. A gente trabalhou aqui na América Latina por 6 anos e meio. Deus nos levou para San Diego para trabalhar numa esfera global, com o Ministério de Capacitação de Plantadores de Igreja. Nosso ministério não consiste em treinar pessoas. Nosso ministério consiste em treinar pessoas que plantam igrejas que ganham almas para Jesus. No último ano, a gente teve mais de 80 países. Eu acabei de chegar da Índia, de Hong Kong. Mês que vem estou viajando de novo. Em setembro tem outra viagem. Deus tem aberto inúmeras portas para a gente, mundo afora. Obrigado, Márcio. Inúmeras portas. Lá na Índia eu tive com o pastor Siddhartha. Quem lembra dele? Siddhartha foi meu intérprete lá. Foi muito bom. Eu falei, Siddhartha, já que eles não entendem o que eu estou falando, eu não entendo o que eles estão falando. Se você não estiver gostando do que eu estou pregando, você prega aí que você entende melhor o povo do que eu. Vai estar tudo certo. E o Siddhartha foi bênção. Tudo que ele conta sobre a Índia é 10 vezes pior, um país muito pobre, muito perigoso. No meu primeiro dia lá, a pessoa que me recebeu, a gente fez uma conferência para 300 líderes, a pessoa que me recebeu falou, Davi, por favor, não fale em público que você é pastor, missionário, por favor, não prega com ninguém a ninguém em público, porque eles vão te algemar, te levar para o aeroporto e te deportar. E quem estiver junto com você vai apanhar, pode ser atacado,
vai ser preso e Deus sabe lá o que vai acontecer. Então, a situação lá é muito perigosa, eles correm risco diariamente. Eu tive com pastores que foram presos 30 vezes, tive com pastores que apanharam por estar pregando o evangelho, pessoas que foram apedrejadas, pessoas que foram insultadas, e no outro dia, eles voltavam a fazer a mesma coisa, pregavam o evangelho, voltavam para o mesmo lugar para evangelizar perdidos e discipular os novos crentes. Então, a gente se sente muito privilegiado de poder, de alguma forma, saber que a gente tem um Siddhartha lá e outros irmãos que estão levando a sério o propósito da igreja, que é fazer discípulos para Cristo. Amém? Muito bom. Lá em San Diego também. Vocês querem ouvir um pouquinho de San Diego? Amém, amém. Nós tínhamos fotos, temos fotos, eu ia mostrar, e houve um pequeno cálculo de horário. Eu acho que eu fiquei no fuso de San Diego ainda, então a gente saiu às 4 horas para fazer algo muito importante em família, que gerou muita alegria no nosso coração 2 vezes. Menos uma vez. O Fluminense ganhou. Aí eu cheguei tarde em casa, aí ficou para trás o pendrive, mas talvez no próximo domingo vou estar aqui de novo. Se for possível, eu mostro as fotos para vocês verem. Deus abriu portas para a gente estar numa igreja lá desde o começo. Começamos com um grupo pequeno de pessoas, lá com um grupo núcleo. E a cidade onde nós moramos tem apenas 6% de evangélicos, uma cidade de 180 mil habitantes, rodeado de outras cidades do mesmo tamanho. E ajudamos a plantar uma igreja. A igreja decolou em 2 anos, foi de 70 no primeiro ano para 400 pessoas no segundo ano. A maioria delas se converteram na igreja, muitas famílias, muitas crianças, muitos militares que vão lá por causa da base militar que estão lá. A Rebeca, nós tínhamos um visto de trabalho, e assim que pegamos a residência, ela foi convidada para trabalhar na igreja. Ela, como voluntária, ela servia muito na igreja. Assim que ela pôde trabalhar legalmente, a igreja convidou para ela fazer parte da equipe ministerial da igreja, está muito envolvida também, e Deus tem abençoado demais tudo que nós temos presenciado lá em San Diego, e certamente vocês fazem parte disso também. Amém? Muito bom. Talvez semana que vem a gente mostre a foto para vocês verem um pouquinho. Muito bem, mas abra sua Bíblia, por favor, no capítulo 28 de Mateus, e vamos ler juntos. Versículo 18 diz: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Pai, pela Sua palavra que nos instrui, orienta, que nos edifica. E te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a entendê-la nessa noite. Abra nossa mente para entender, nosso coração para aceitar. E abre portas de nossas vidas para que possamos aplicar a Tua palavra em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, essa passagem aqui, todos de vocês talvez já ouviram. Se você frequenta essa igreja, você já ouviu. Se você frequenta o estudo bíblico, se você escuta pregações no rádio, na internet, provavelmente você já ouviu algo semelhante ou parecido a essa palavra, esse texto aqui. Mas vale a pena recordar dos básicos, da essência da igreja, do propósito da igreja de tempos em tempos. E o propósito da igreja é muito claro aqui em Mateus 28. Se a igreja fizer de tudo, se fizer ação social e não pregar o evangelho, se gravar ótimas músicas e não pregar o evangelho, se fazer trabalho de caridade e não pregar o evangelho, a igreja não vai estar cumprindo com o seu propósito. A igreja não vai estar fazendo aquilo que é primordial para Deus, que é representá-lo aqui na terra, que é fazer missões. E aqui Jesus fala, então Jesus aproximou-se deles, Mateus narrando, e disse. E antes da gente entrar na grande comissão, que é conhecida a partir do versículo 19, é muito importante a gente entender que Jesus, depois da ressurreição, se aproximou dos discípulos e falou com eles. E hoje, mesmo quando ele não aparece na nossa frente, é nosso dever nos aproximarmos dele.
Porque se Deus é imutável, se Deus não sai do seu lugar, se Deus é onipresente, está em todos os lugares, somos nós que nos afastamos de Deus através dos nossos pecados, e somos nós que devemos nos aproximarmos de Deus, através da oração, através das disciplinas espirituais da oração, leitura da palavra, da comunhão com os irmãos, e enfim. Portanto, quanto mais perto estamos de Deus, com mais clareza nós vamos ouvi-lo e entendê-lo. Amém? Então, na medida que nós estamos perto de Deus, nós estendemos a mensagem e o desejo de Deus para nós como igreja. Ele diz: foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Eu quero que vocês lembrem de uma palavra com várias variações, que é toda, tudo, todas. Repetem comigo: toda, tudo, todos e todo. Bem simplesinho. Começa dizendo: foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Jesus, o Filho de Deus, o Alfa e o Ômega, o Filho do homem, o Messias, ele recebeu toda a autoridade porque ele era Deus, Deus Pai, Deus Filho, ele é Deus Filho, tinha a mesma essência de Deus Pai, era o mesmo Deus em carne, ele nos passou, nos transmitiu essa autoridade para representá-lo aqui na terra. Portanto, nós temos toda a autoridade para representá-lo. Assim como o embaixador dos Estados Unidos lá em Brasília tem autoridade para representar os interesses americanos em Brasília, nós temos a autoridade para representá-lo na terra, nós temos a responsabilidade de apresentá-lo ao mundo perdido, de apresentá-lo, porque se não formos nós, os filhos de Deus, quem será? Se não formos nós, as pessoas que representam a Cristo aqui na terra, a palavra de Deus diz que os anjos gostariam de poder representar e não podem. Se nós não pregarmos, as pedras clamarão. Então, além de termos autoridade, temos a responsabilidade. E lá em Romanos 10, 17 diz que quão belos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então, além da autoridade e além da responsabilidade, nós temos o privilégio de representar a Deus. Amém? É um privilégio, não é um peso. É uma alegria, não é algo triste de ser feito. Temos a autoridade, a responsabilidade e o privilégio de representar a Deus. Ele fala: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão. Portanto, sempre quando tem portanto, ele está se referindo à passagem anterior, que quando, após Jesus ser crucificado, ser morto, ele ressuscitou e foi falar de novo com seus discípulos. Então ele está dando essa mensagem após ele ser ressurreto. Ele falou: portanto, vão representá-lo. Portanto, vão aonde? Ele deu a estratégia lá em Atos 1:8. E vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Jerusalém era onde eles estavam, então precisamos ser... Então, nosso Jerusalém é Uberlândia, localmente. Judeia era a região onde eles estavam, então nós precisamos representá-la em Minas Gerais, no Cerrado. Samaria, os samaritanos eram pessoas que eram geograficamente próximas dos judeus, de onde os discípulos estavam, mas culturalmente distantes. E lá em San Diego a gente tem muito disso. Lá em San Diego, cerca de 1/3 da população é de origem hispânica. Então, os sobrenomes são Sánchez, Gutierrez, né? Me ajuda aí, Paula, com o sobrenome espanhol. Santos. E são pessoas que moram nos Estados Unidos, mas comem tortilha, tacos, burritos. São pessoas que assistem novelas mexicanas. São pessoas que não comemoram 4 de julho, comemoram 5 de maio. E são pessoas que estão nos Estados Unidos, mas possuem uma cultura completamente diferente, muitas delas, porque assistem televisão em espanhol, leem notícias em espanhol, conversam em espanhol em casa. Elas têm um mundinho mexicano delas dentro dos Estados Unidos, e, portanto, se não for uma igreja, um representante de Deus, onde eles estão falando a língua deles, entendendo a cultura deles, eles jamais serão alcançados para Cristo. E Deus abriu uma porta para que nós estivéssemos ministrando esse povo lá em San Diego. A nossa igreja começou atendendo a necessidade do bairro. E uma das nossas prioridades foi atender uma necessidade básica, que era a necessidade de oferecer esporte para as crianças. Muitas famílias que não têm condições de pagar cursos, de pagar
aula de qualquer coisa. Então a igreja começou a oferecer aulas de futebol, basquete, dança, teatro, música. Eu cheguei lá, por eu ser brasileiro, eles acham que eu entendo de futebol. Eu só entendo de zoar o Vasco, não entendo mais nada de futebol. Mas eu comecei a treinar, os meninos lá, deu 60 meninos no grupo de futebol, a maioria de origem mexicana. Após 8 semanas, estavam todos torcendo. As cores do México são verde, branco e vermelho. O que se lembra? Verde, branco e vermelho. Após 8 semanas, estavam todos jogando igual o Neymar, mas acabou o projeto e eu falei, olha, o que a gente vai fazer com esse povo agora? Os que falam inglês podem se envolver com a igreja, e os que falam apenas espanhol? Aí eu falei para o pastor da igreja, falou, Jim, a gente tem que fazer uma coisa para eles hispanos. Depois ele me falou, Davi, eu concordo com você, eu acho que a pessoa tem que ser você para começar esse ministério com os hispanos. Eu cocei a cabeça, um montão de viagem marcada, não podia estar lá todo domingo. Eu falei, tá bom, deixa eu orar, conversar com a Rebeca e vou pedir um sinal a Deus. Não me compreendam mal, eu estou lá por missões, mas a gente estava super ocupado fazendo outras coisas, então seria algo mais. Conversei com a Rebeca e falei, tá bom, Davi, estamos juntos. A Rebeca está até aprendendo a falar espanhol. Pedi um sinal a Deus no dia seguinte. Hoje eu vou pregar menos, contar mais histórias, tá bom? Jesus contava parábola também, né? Parabola, não gostava de futebol, parábola. No dia seguinte, levando os meninos na escola de manhã, às 8 horas da manhã eu saio do nosso condomínio. Rodolfo, Amanda estiveram lá, a Betânia esteve lá 2, 3, 4 vezes, né, Betânia? Já conhece o suficiente, então, sogra. Enfim, brincadeira, só que pode voltar a hora que você quiser. Saindo de manhã na terça-feira, um dia normal, uma terça-feira, um dia sol ensolarado, uma caminhonete com um mexicano passa na minha frente, saindo com fumaça debaixo do carro, chego mais perto, vejo faísca, e onde há fumaça, ao me aproximar, eu vejo que começa a queimar debaixo da caminhonete do rapaz, eu ponho o carro ao lado do carro dele, e começo a apontar para baixo, ele fica até aborrecido comigo, eu vou mais rápido, mais perto dele, começo a falar para ele sair do carro, para ele parar o carro, ele se aborrece comigo, buzina, eu acelero também, entro na frente dele, eu literalmente fiz ele parar do carro, ele ficou até bravo comigo, mas assim que eu fiz ele parar, as chamas começaram a queimar o carro, deu apenas tempo para ele tirar os pertences pessoais dele, e o carro, em questão de segundos, houve uma pequena explosão, o carro todo queimou, pegou fogo. O carro ficou em cinzas, deu tempo apenas de chamar o 911, em 2 minutos eles chegaram, com metade do Oceano Pacífico lá, derramaram água lá e acabaram com fogo. E naquele momento eu senti Deus falando, Davi, você ajudou esse mexicano a não se queimar com esse fogo no carro. E o que você vai fazer com os milhares de mexicanos de Oceanside, que não sabem que vão se queimar no inferno para sempre, sem mim, mas estão a caminho do fogo eterno? O que você vai fazer? Eu falei, tá bom, Deus, tá bom, já entendi. E começamos o trabalho lá com os mexicanos, e a igreja começou com culto, pulou para lá. A Karine também esteve lá, cadê a Karine? Está aqui. Começamos com culto, depois Rodolfo e Amanda também estiveram lá. Começamos com culto, a igreja cresceu, começamos com o segundo culto, nós funcionamos numa escola, aí adicionamos o terceiro culto em espanhol, que funciona dentro de uma biblioteca. Começamos com um grupo pequeno, com poucas pessoas, mas muitas pessoas já passaram por lá, e vários aceitaram Jesus e estão andando com Cristo, amém? Então são samaritanos, pessoas de cultura, costumes diferentes do nosso, mas perto de nós. E confins do mundo, que é representar a Deus onde quer que seja, sem considerar fronteiras, sem considerar distância, sem considerar empecilhos. Amém? Então a nossa responsabilidade é representar a Deus em Uberlândia, no Uzbequistão, em Minas Gerais, em Moçambique, no Brasil, no Butão. Conheci uma pessoa no Butão que viajou comigo. Ele falou, Davi, lá no Butão temos menos de 1% de cristãos e não há perseguição quase nenhuma, mas ninguém vai lá pregar o evangelho a 7, 8 mil pés de altura. Fui para a Índia. Andando na Índia, a Índia tem 99% de pessoas que não são cristãs. Muitas cidades com 500 mil para cima, uma cidade de 500 mil, uma curtela lá na Índia, 500 mil de habitantes. E andando por lá no interior, uma cidade com mais de 100 mil habitantes, com uma infraestrutura
precária, sem aeroporto, sem estradas quase que chegam até lá, tinham várias máquinas da Coca-Cola. E a Coca-Cola, que é uma empresa de Atlanta, dos Estados Unidos, com 130 anos de existência, chegou em lugares da Índia onde o evangelho nunca chegou. Andando mais um pouquinho na Índia, eu vejo um rapazinho com a camisa de futebol, e na camisa de futebol tinha um mestre. Eu falei, você sabe quem é essa pessoa? O indiano balança a cabeça assim, né? Você lembra do Siddhartha? Esse aqui é o Messi. Ele falava, Messi. Eu falei, quem que é o Messi? Messi é o craque do Barcelona, que nasceu na Argentina, que já ganhou o prêmio de melhor jogador por 5 vezes. Em 2016, a Coca-Cola e o Messi são mais conhecidos em muitos lugares que Jesus de Nazaré, que Cristo Jesus o Messias, que Jesus o Alfa e o Ômega. Em 2016, mesmo nós tendo essa missão por mais de 2000 anos, mesmo nós tendo um exército muito maior do que os funcionários da Coca-Cola, mesmo nós tendo mais exposição, estando mais tempo por aí do que o Messi, que acabou de completar 29 anos, Jesus ainda nunca foi pregado em tantos lugares onde milhares de pessoas nascem e morrem todos os dias sem pelo menos ouvir falar de Jesus pelo menos uma vez. Muitas pessoas no mundo, todos nós aqui nessa sala, a gente canta Maranata, ó vem Senhor Jesus. Todos nós esperamos a segunda vinda de Cristo. Enquanto isso, mais de 4 bilhões de pessoas nunca ouviram falar da primeira vinda de Cristo. Enquanto nós louvamos, adoramos, está certo, não tem nada de errado em louvar e adorar, pessoas estão morrendo diariamente sem nunca ter sido expostas às boas novas de Cristo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Temos toda a autoridade para ir pregar em todas as nações. Como é fácil a gente estar aqui hoje, no outro dia estar no outro lado do mundo, no outro dia estar no outro lado do mundo, volta no mesmo lugar, no outro lado. A gente com a internet, com o celular, a gente se comunica com qualquer pessoa. E quão pequeno esse mundo comparado à imensidão de oportunidades que temos. E sabe que o mais falta? A gente faz muitas parcerias com a DCPI, o ministério onde nós servimos. O que mais falta, o que vocês acham que é? Grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Não é dinheiro, não é tecnologia, não é recurso. São pessoas que digam, eis-nos aqui, envia-me a mim, eis-me aqui, eu vou, eis-me aqui, eu faço, eis-me aqui, eu falo. É o que nós temos visto. Em todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Então nós temos toda a autoridade para fazermos discípulos de todas as nações. E uma vez que eles creem, nós batizamos, um batismo em nome do Pai, porque o Pai determina, o Filho morreu por nós e o Espírito Santo nos sela, nos recorda todos os dias que nós pertencemos a Deus. E do Espírito Santo ensinando-os a obedecer tudo. Então nós temos toda a autoridade para falar de Cristo em todas as nações, ensinando toda a Escritura. Toda significa do início ao fim. Toda significa de Gênesis, Apocalipse, Antigo e Novo Testamento. Toda significa cada livro, cada capítulo, cada versículo, cada parágrafo, cada palavra, cada vírgula, cada tio, cada conceito, cada preceito, cada ensinamento, cada parábola, tudo. Tudo. A nossa ferramenta é a palavra. O nosso manual de vida é a palavra. O conteúdo da nossa pregação é a palavra. O conteúdo não são hábitos saudáveis, não são maneiras de ser feliz, não são jeitos de ter um casamento feliz. O conteúdo é a palavra, do início ao fim, que transforma, que instrui, que redargue. Amém? Vocês concordam com essa palavra? É o nosso manual de vida. Sem ela, nós somos... Se Cristo é a palavra encarnada e a Bíblia é a palavra escrita, tem a mesma essência que a palavra encarnada. Quando nós lemos a Bíblia, nós aprendemos princípios de vida semelhantes àquilo que a palavra encarnada nos ensinou, que é Cristo.
Amém? Então, nosso conteúdo é palavra. E se nós fazemos missões, e se nós enviamos pessoas para aprender outros idiomas, sem a palavra, fazemos intercâmbio. Se nós doamos dinheiro para alimentar o pobre, que é algo digno, mas se não tem a palavra, fazemos caridade. E o papel da igreja é enviar para aprender novos idiomas, para ajudar o carente, o pobre, com a palavra, através da palavra, por causa da palavra. Amém? Parece que vocês não estão acreditando nisso. Amém? E nós vivemos a palavra. É a palavra que nos impele. O Espírito Santo, através da palavra, que nos ensina. E quando a gente está longe, e quando a gente está longe de mãe, do pai, de amigos, da família, da nossa terra, da comida que a gente gosta, do clima que nos faz bem, sabe o que nos mantém? A palavra, que nos ensina que Ele nunca nos deixará, nunca nos desamparará, que nunca se esquecerá de nós, que proverá para os seus filhos todos os dias. É a palavra. Quando passa dias que você não sabe da onde vai vir a provisão, quando passa dias que você não vê uma alva viva conhecida, quando você vê seus filhos indo para a escola e eles não sabem o que está acontecendo, igual o Davizinho, no primeiro dia de aula, a escola é de 8 e 10 para as 9, né, Rebeca? Até às 3:30 da tarde, e então teve que levar lanche para a escola. Então, a aula começa às 8h50, aí 9h50, as crianças saíram da sala, o Davizinho pensou que era almoço, foi comer o almoço todo. Aí tentaram falar alguma coisa que ele não entendeu nada, aí a professora mandou uma cartinha para a gente, olha, a gente tentou falar para o Davi, mas que às 9h50 era o recreio, não era o almoço. Então ele comeu a comida dele no recreio, aí quando deu meio-dia, que era a hora do almoço, ele ficou com fome, porque não entendia. E o que nos mantém, o que nos conforta e consola é a palavra. No segundo dia de aula, o sinal tocou, as crianças começaram a correr para debaixo das mesas, e o Davizinho chorando, não sabia o que estava acontecendo, pensou que o mundo ia acabar, ele começou a falar em português, em inglês. Eu quero mami, I want mommy. Hoje ele fala inglês bem, mas na época não entendia. E começou a chorar, foi chorando para casa, porque pensou que estava havendo um ataque na escola. Como tem muito doido nos Estados Unidos, que entra no lugar, mata 50, entra numa escola, mata 20. Ele pensou que havia chegado o dia dele. Eu não estou brincando, é verdade, né? E a professora manda um bilhetinho. Olha, Mr. e Mrs. Godoy, o que aconteceu de manhã foi um drill, foi um treino, uma prática. Não foi de verdade. E seu filho se assustou. É quando seu filho chega em casa, eu não aguento mais esse lugar, eu quero voltar para o Brasil. O que nos mantém a palavra? O que conforta a palavra? Amém? Tem outras histórias que depois a gente conta mais. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei. Ensinando a obedecer tudo que eu lhes ordenei. Alguém tem uma versão diferente, um aplicativo no celular? Pode tirar o celular aí, vai lá. Fecha o Facebook, fecha o Instagram, abra aí uma versão diferente da Bíblia, por favor. A minha fala, ensinando a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. O que a Bíblia de vocês fala? Que eu vos tenho mandado. O que diz no seu aí, Marco Aurélio? Tenho mandado. O que diz aí, João Neto? Tenho mandado. Alguém tem uma versão diferente? Guilherme, fala mais alto, por favor. Mandado. O que mais? Observar tudo que eu vos tenho. Termina o versículo. Hamilton, na sua versão fala todas as coisas que eu sugeri? Alex, na sua versão fala, ensine tudo aquilo que eu acho que vai dar certo? Stefania, a sua Bíblia fala, ensina tudo aquilo que talvez o povo vai gostar de ouvir? A Bíblia não fala, ensina tudo o que eu sugiro, que eu opino, que eu recomendo, que eu acho que vai dar certo, que o povo gosta de ouvir. A Bíblia fala, ensina tudo o que eu os ordenei, do começo ao fim.
Talvez eles não gostem no começo, mas é para o próprio bem. Talvez eles não aceitem a princípio, mas é para o próprio bem deles. Talvez eles não entendam, mas o meu Espírito vai instruí-los. E o nosso papel é representá-lo com toda a autoridade, em todas as nações, ensinando toda a palavra. Quando você vai na Índia, e os indianos acreditam num politeísmo, que tudo é Deus, e você ensina, não, existe apenas um Deus, e o nome dele é Jeová, eles vão querer te bater, vão querer te prender, mas você mantém firme no que Cristo ordenou. Toda a palavra. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Cristo prometeu que ele estaria conosco. O próprio Cristo, ele prometeu que, independente das circunstâncias, que se nós fizéssemos o que ele nos ordenou que fizéssemos, que durante o processo de obediência, renúncia, de sacrifício, de obediência, ele prometeu que estaria conosco, que ele não vai terceirizar a sua presença, ele não vai mandar um anjo para estar com a gente, ele não vai mandar um santo para estar com a gente, ele, o próprio Cristo, que levou lá os pregos nos braços, que levou as chibatadas dos romanos, dos soldados, que foi crucificado, que cuspiram nele, que bateram nele, ele próprio vai estar conosco. E se você estiver no outro lado do mundo, ou no outro lado da cidade, fazendo a vontade de Deus, se for no ministério, se for no consultório que você trabalha, se for na empresa que você trabalha, na escola que você estuda, na universidade que você estuda, no condomínio que você mora, durante o período em que você estiver fazendo a vontade de Deus, independente das circunstâncias, das perseguições, dos obstáculos, o próprio Cristo, Filho do Deus vivo, vai estar conosco. Amém? Vai estar conosco. A 40 mil pés de altitude, ou no chão, Marco Aurélio, ele vai estar conosco. Não há problema, não há montanha muito alta, vale tão baixo. Não há problema insolucionável. Para Deus não há causa perdida. Ele vai estar conosco. Amém? Para Deus não há filho pródigo tão distante que Deus não possa trazer de volta, enquanto a gente faz a vontade dele. Para Deus não há missão tão cara que ele não possa suprir enquanto a gente faz a vontade dele. Eu saí do Brasil, o dólar estava R$ 2,20, chegou a R$ 4,00, 4,20, não foi? E a quantidade de real continua a mesma, mas a quantidade de dólar caiu. E olhando para mim, vocês acham que eu passei fome? Eu acho que não, né? Pelo contrário, porque Deus prometeu suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Muitas vezes a gente não sabia de onde que ia vir, muitas vezes a conta vencia no outro dia, eu não perdi 1 minuto de sono. E ao acordar, sem saber como, Deus mandava o maná. Você sabe o que é o maná? Maná é a comida que Deus mandava no deserto para os israelitas. Maná, Milton, era quando os israelitas não plantavam, não semeavam, eles apenas transitavam, não dava tempo de plantar e colher, e Deus mandava a comida do dia. Do dia. Nem para sobrar, nem para faltar. Ele mandava no dia. E Deus manda o maná para os seus filhos. Ele supre os seus filhos. E Deus não supre só o missionário, não. Deus supre quem mora no Brasil em crise. O que mais tem ouvido aqui é quem está em crise, em crise, em crise. Deus supre você e sua casa na medida que você está no centro da vontade dele. Já fui velho, já fui novo, hoje sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. O nosso sustento, o nosso recurso não vem do nosso trabalho, sabe por quê? Porque mesmo quando a gente não tem trabalho, Deus provê para os seus filhos. Então o nosso recurso, nossa provisão, vem de Deus. Jeová, Rafa, o que cura Jeová, Jireh, o que provê. Então quem provê não é o Martins, não é o Grupo Algar, não é o Grupo Arcon, é Deus. Amém? É Deus que provê para os seus filhos. E eu estarei com vocês sempre até o fim dos tempos. Sempre. Como que a gente pode quantificar o sempre? Ele vai estar com a gente domingo quando a gente vem na igreja? Quarta-feira durante o pequeno grupo? Ele vai estar com a gente sábado no Rachinha, lá no praia? Ele vai estar com a gente só no horário comercial de 8 às 5, depois ele bate o cartão e vai embora? Ele vai estar com a gente 7 dias por semana, 24 horas por dia, 12 meses no ano.
no inverno, no verão, no outono, na primavera. Se eu sou solteiro, se eu sou casado, se eu tenho saúde, se eu estou doente, Ele vai estar com seus filhos, enquanto seus filhos fazem a sua vontade. E parece um jargão, mas não é. O melhor lugar para estar não é nos Estados Unidos, onde a economia vai bem, não é no Brasil, onde você tem família, não é em qualquer lugar, é no centro da vontade de Deus, onde quer que ela seja. Amém? Eu já vi algumas, Davi, que bom que você não está aqui. Não, meu irmão. No meu coração eu sinto, que bom que eu não estou onde Deus quer que eu não esteja. Que o melhor lugar para estar, se for aqui durante o governo PT, governo PSDB, o governo PMDB, ABC, o melhor lugar para estar é onde Deus quer que estejamos, onde a gente pode dar fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Eu sou a videira, vós sois as varas, aquele que está em mim vai dar muito fruto, sem mim, nada podeis fazer. João 15. Então dê fruto onde você está plantado. Se você está aqui, seu lugar que Deus quer te usar é aqui. A menos que Ele te use, a menos que Ele te fale, te revele de forma clara, de forma assim, específica, que Ele quer que você vá para outro lugar. Então o nosso papel não é fugir daqui. Nosso papel é ir atrás do plano de Deus para a nossa vida. Seja ele aqui, ou em outra cidade, ou em outro estado, ou em outro país. Amém? Porque quando a gente tenta fugir, o problema nos persegue. Lê Jonas depois, não temos de falar sobre isso. Amém? E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aqui a palavra não é toda, mas se a gente calcular o sempre, todo o período, e até o fim dos tempos, a gente entende que Jesus vai estar conosco durante todo o tempo. Então nós temos toda a autoridade para pregar em todas as nações, para ensinar toda a palavra em todo o tempo. Em todo o tempo nós somos embaixadores de Cristo. 2 Coríntios 5:20 diz, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. E o nosso mandato de embaixador de Cristo nunca expira. O nosso mandato de embaixador de Cristo é no trabalho, é em casa, é com a família, é com os parentes, é com a sociedade, nunca expira. E durante todo esse período, esteja eu ensinando na faculdade, esteja eu trabalhando na prefeitura, esteja eu trabalhando no comércio, eu sou embaixador de Cristo. Eu represento a Cristo com autoridade, por causa de uma responsabilidade e de um privilégio. Com autoridade, responsabilidade e privilégio. E Ele está conosco durante todos os tempos. Quero te convidar a fechar os olhos. A banda pode subir já, se quiser subir. Eu quero que você reflita por um minuto. E eu quero te confiar, eu quero te desafiar essa noite. Eu quero te desafiar, se você tem, eu tenho no meu telefone aqui, a minha agenda, o que eu faço segunda a sexta, meus compromissos, porque eu esqueço tudo, não é porque eu sou organizado, não, porque eu esqueço. Eu quero te organizar a pagar tudo, passa uma borracha em tudo. E eu quero te desafiar a repriorizar sua vida, sua agenda, sua energia, naquilo que vai trazer honra e glória para Deus. Eu quero te desafiar a repriorizar a sua vida, os seus relacionamentos, as suas atividades, naquilo que vai te levar para mais perto daquilo que vai fazer o nome de Cristo ser conhecido no mundo. Eu quero te convidar a pensar nas suas finanças, para você repriorizar as suas finanças. Talvez você vai ter que chegar em casa, vai ter que ter uma conversa durante toda a semana com a sua esposa ou com o seu marido, para você vai ter que rever os seus gastos, para você repriorizar como você utiliza os seus recursos limitados para oportunidades ilimitadas, para que o nome de Cristo seja conhecido no mundo inteiro. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, por favor. Mas talvez também alguns de vocês, eu não sei. Talvez Deus tenha falado com você que é tempo de você representá-lo em outros lugares. Jesus deixou o céu, veio à terra. O apóstolo Paulo deixou Jerusalém e andou por mais de 3 anos em várias ilhas, vários lugares. Os discípulos deixaram Israel, foram para a Ásia, para a Europa, para o norte da África. O pastor César deixou Uberlândia uma época e foi para a Irlanda. Deus nos chamou para deixar Uberlândia para ir para os Estados Unidos. Para onde Deus tem te chamado? Eu não sei. Eu não estou te chamando para fugir de onde você está, eu estou te chamando para ir para onde Deus quer que você esteja,
repriorizando sua vida ao fim do cumprimento do propósito de Deus da igreja. Nós somos igreja. Deus não tem um projeto individual para você, Deus tem um projeto para o mundo, através da igreja, cujo um dos participantes importantes é você. E se você está disposto a repriorizar a sua vida, para cumprir o propósito de Deus no mundo, não para cumprir o seu propósito, não para cumprir as suas prioridades, mas para priorizar a Cristo, para que o nome dele seja entronizado e conhecido por mais pessoas, quero te convidar a ficar de pé. Mas não fica de pé só porque outras pessoas vão ficar de pé, não. Pode ficar de pé se você realmente crê que vale a pena repriorizar a sua vida, a fim de cumprir o propósito de Deus para o mundo. Não para derramar chuva de bênção sobre você, não para sua conta bancária aumentar, não para você ter mais tempo em família, não para você ter mais saúde, mas para que o nome de Cristo seja exaltado, glorificado durante o breve período que é a sua vida aqui nesse mundo. A sua vida que vai durar 70, 80, 90 anos nesse mundo, se você colocar uma linha desde o seu nascimento até a eternidade futura, os seus 70, 80 anos é um pontinho invisível na linha do tempo. E minha pergunta é: como você vai usar a sua vida, a sua única vida, para impactar, para deixar um legado para o futuro? O que Deus vai falar para você quando você chegar no céu e falar: Cláudio, Marcelo, eu te dei esses dons A, B, C e D, eu derramei essas bênçãos na sua vida, eu coloquei essas pessoas na sua vida, eu te dei essas oportunidades, eu botei essas pessoas ao redor da sua vida, o que você fez com elas? O que você vai dizer para Deus? Deus estava muito ocupado, a minha empresa precisava de mim, eu precisava passar tempo mais com meus filhos, eu precisava garantir a minha aposentadoria e meu futuro. Deus, desculpa, eu precisava fazer uma pós-graduação a mais para promoção naquele trabalho. Temos uma vida e uma vida apenas, e nós não sabemos amanhã. Deus pode voltar amanhã, ou Deus pode nos levar hoje. O que você vai fazer com a sua vida, com a sua única vida, que vai deixar um legado para a eternidade, para o reino de Deus? Se você não entendeu, se você não está disposto, pode sentar, ninguém está te olhando. Seu compromisso é com Deus, por favor, senta, se isso não é sério para você. De fato, Deus falou, Deus nos alertou que aquelas pessoas que o seguissem, Lucas 9, 23, ele falou: se alguém quiser vir após mim, negue-se a cada dia, tome a sua cruz e siga-me. Ele nos alertou que não seria fácil, na verdade ele nos avisou que seria difícil. Cruz é ferramenta de morte. A gente está assinando nossa morte para o mundo, para viver para Cristo. E você que está em pé, talvez Deus tenha te falado que é tempo de ousar mais, é tempo de confiar mais, é tempo de empreender mais para Deus. Talvez é tempo de ir sobre a bênção da igreja. Talvez Deus colocou um lugar no seu coração, uma atividade, não sei. Eu quero te convidar aqui na frente, quero orar por você rapidamente. Você que é jovem, você que é solteiro, quero te convidar a vir aqui na frente, quero orar com você. Talvez o desafio é plantar uma igreja no bairro ao lado. Talvez é no culto de manhã que vai recomeçar, e você tem que estar disposto, você quer se dispor, tá bom, Deus, eu vou de manhã, eu vou acordar mais cedo. Vou sacrificar o meu sono de domingo. Talvez é você que está aqui e você sente que o seu tempo aqui está sendo bom, mas que em outro lugar Deus pode te usar ainda mais. Eu quero te convidar a vir aqui na frente, quero orar por você. Eis-me aqui, rei de Cristo. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu
meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Pode se assentar, querido. Estamos terminando. Eu queria conhecer aqueles que nos visitam hoje, não para deixar você numa situação assim envergonhada, mas porque a gente sempre gosta de te dar um presente. Aqueles que nos visitam, nós gostaríamos de presentear com alguma coisa. Você é de casa, pode sentar. Alguém nos visita? Só levanta sua mão. Vocês são muito bem-vindos, queridos. Mais alguém? Mais um amado ali. Quem mais? Aqui. Bênção. Vocês que estão nos visitando, fica de pé só um pouquinho, que eu queria pedir quem está em volta dar um abraço. Fala para eles. Você que está em volta, fala que eles são muito importantes. Que a presença de cada um deles é muito importante para nós. Sintam-se abraçados aí por toda a família, viu, queridos? Que Deus te abençoe. Essa casa está aberta, você é muito bem-vindo para estar conosco de novo. Sintam-se em casa. Aleluia. Márcio. Então, não, já recebeu. Obrigado. Aleluia. Queridos, bênção pura, obrigado, Davi. Bom demais te ouvir, escutar suas piadinhas. Né, Marquinhos? Algumas são as mesmas, mas a gente ainda ri. Tá vendo? Isso é que é ser família de Deus. Bênção pura. Vamos ficar de pé, queridos, vamos orar. A nossa oração, como a mensagem que nós ouvimos aqui, que o tudo e o todo de Deus não sejam coisas teóricas na sua vida, amém? Mas sejam coisas ali de dentro do seu coração, que você possa viver, que você possa intensamente ser parte de tudo aquilo que Deus está fazendo na sua vida, amém? Pai, obrigado por essa palavra, obrigado a Deus, que a tua palavra nos anima, nos ensina, nos exorta, nos move, Pai, nos tira da comodidade, nos tira do lugar de conforto, Pai, porque às vezes é nesse lugar de conforto que a gente se esconde das coisas que o Senhor quer que a gente faça. Mas nós estamos aqui, Deus, para te servir. Permita que cada um de nós tenha essa disposição no coração, de ir mesmo. Ir, ó Pai, quanto lugar para ir, quanto lugar para falar, quanto lugar para testemunhar. Que sejamos, ó Pai, aqueles que têm um coração leve na tua presença, para sermos conduzidos pelo vento do teu Espírito Santo.
E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e todo o ensino e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, aqui em todo lugar, agora e em todo o tempo. Amém.